Qual a chance de Marcos Leonardo virar reforço do Corinthians? Essa especulação começou a ganhar um pouco mais de força depois que torcedores corintianos cravaram que o Marcos Leonardo passou a seguir o Timão nas redes sociais. Posso assegurar que não há nenhuma chance desse acordo acontecer por agora. Primeiro porque o Marcos Leonardo está decidido a permanecer no Al Hilal pelo menos até a metade do ano. Vale a lembrança de que nos últimos dias o Al Hilal precisou retirar um dos seus atacantes da lista de inscritos do Campeonato Saudita. E a opção foi pelo Darwin Núñez, centroavante uruguaio ex-Liverpool. Marcos Leonardo seguiu inscrito no Campeonato Nacional. Outro motivo, quando deixar o Al Hilal, e o Marcos Leonardo pretende sair na metade do ano, a sua ideia é de voltar ao futebol europeu e não ao Brasil. Isso sem contar na questão financeira. O Al Hilal pede cerca de 40 milhões de euros para negociar o Marcos Leonardo, salário na casa dos 3 milhões de reais por mês. O Corinthians não tem os 40 milhões de euros para comprá-lo, nem os 3 milhões de salário para pagar ao atacante. Isso sem falar no fato de que o Marcos Leonardo é torcedor confesso do São Paulo. E se um dia voltar ao Brasil, ele pretende dar preferência ao tricolor. Corinthians que ainda busca atacante de lado de campo, função do centroavante não é prioridade, mas sempre buscando aquele modelo de contratação barata, jogador sem custo, de preferência com salário baixo. Mais uma informação exclusiva. Descobriu o clube europeu e o valor da proposta feita ao Corinthians por André, volante de 19 anos de idade. Nos últimos dias, muita gente tem afirmado que a Inter de Milão tem interesse em contratar o atleta, mas a única proposta oficial que o Corinthians recebeu pelo André veio do Benfica. O time português se dispôs a pagar 12 milhões de euros ou 74 milhões de reais para contratar o atleta que fez o gol da vitória contra o São Bernardo no último fim de semana. Importante registrar que o Corinthians já descartou essa proposta e não colocou preço no jogador, entendendo que o André tem enorme potencial para render em pouco tempo cifras bem superiores. Nem Inter de Milão, nem Milan são hoje os principais interessados. Quem quer muito contar com o André é o Benfica, a pedido de José Mourinho. O treinador do Benfica entende que o atual elenco foi montado pelo Bruno Lage e aos pouquinhos ele pretende começar a colocar jogadores da sua confiança. O André é um desses atletas. Só para completar, vale o registro de que o empresário de José Mourinho, Jorge Mendes, é extremamente próximo do Diogo Silva, representante do André no futebol brasileiro. A última sobre o Timão. Corinthians que faz uma maratona de jogos fora de casa, quinta-feira contra o Atlético Paranaense, Arena da Baixada, Campeonato Brasileiro. Domingo, Portuguesa, Canindé, Campeonato Paulista. Quarta-feira da semana seguinte, Cruzeiro, Mineirão, no Campeonato Brasileiro. Hora de te atualizar sobre a negociação entre Corinthians e Tajeres para quitação de uma dívida preocupante. Corinthians contratou Rodrigo Garro, devia 23 milhões de reais, não pagou. Tajeres levou o caso à FIFA, já conseguiu a condenação do Corinthians em primeira instância. A Corte Arbitral do Esporte a qualquer momento vai anunciar uma punição ao Timão. E o problema é que aqueles 23 milhões de reais já se transformaram em 37 milhões de reais. O presidente Osmar Stabile pegou um avião e foi se reunir com o presidente do Tajeres na casa dele. O dirigente do Tajeres recebeu o Osmar Stabile para um jantar, que durou pouco mais de 3 horas. Uma série de possibilidades foram debatidas. Corinthians tem a intenção de fazer o pagamento à vista, mas de cifras bem inferiores aos 37 milhões de reais. A proposta do presidente Osmar Stabile era da quitação de 28 milhões de reais no ato. O presidente do Tajeres disse que não dá para abrir mão de cerca de 9 milhões de reais. Diante disso, o Tajeres ofereceu algumas possibilidades de parcelamento, com a maior parte desses 37 milhões de reais sendo pagos à vista e o restante de forma complementar. A tendência é que o acordo seja fechado nos próximos dias. Houve uma pausa nas tratativas por conta do carnaval. Importante registrar que o pessoal do departamento financeiro do Corinthians também esteve nessa viagem e se reuniu a portas fechadas com dirigentes do clube argentino. Só para fechar de vez o noticiário alvinegro, Corinthians em preparação para uma sequência de 3 partidas consecutivas fora de casa. Quinta-feira contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, Campeonato Brasileiro. Domingo, Portuguesa, Canindé, Campeonato Paulista. E na outra quarta-feira contra o Cruzeiro no Mineirão pelo Brasileirão. Quanto tempo Yuri Alberto ficará de fora do Corinthians? O atacante sofreu uma lesão grave no último domingo na vitória contra o São Bernardo. Nessa segunda, passou por exames que apontaram uma lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda.
período de recuperação de 3 a 4 semanas. Assim que foi informado do prognóstico, o Yuri percebeu que praticamente ficou fora do final do Campeonato Paulista. A decisão do Paulistão está marcada para a primeira semana do mês de março. E diante desse cenário, para tentar estar à disposição, o Yuri Alberto solicitou à diretoria do Corinthians uma estrutura para que ele possa treinar, fazer trabalhos físicos e de recuperação de manhã, de tarde e de noite, de segunda a segunda. E o Yuri promete tentar voltar para a disputa de uma eventual final. Dá para cravar que ele não joga nessa semana contra o Atlético Paranaense, jogo do Campeonato Brasileiro, não joga no domingo contra a Portuguesa, Campeonato Paulista, e está fora da partida da próxima quarta-feira contra o Cruzeiro no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. A partir daí vai depender muito da evolução do atleta, que tem um histórico de recuperação muito acima da expectativa. Ele já quebrou várias vezes em outras lesões a projeção em relação ao seu retorno. Só para completar em relação ao Timão, contar que no Campeonato Paulista, os garotos do Terrão, os filhos do Terrão, como costumam ser chamados, têm sido decisivos. O Corinthians tem 10 gols no Paulistão, 6 foram marcados por atletas formados na base. O André marcou 2 vezes, além de Breno Bidon, Dieguinho, Kaique e Guinegão. O que você pensa sobre o Corinthians sem Yuri Alberto? Quão mais fraco fica o Timão? Já usa o espaço para registrar a sua opinião, beleza? Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!